Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ex-ministro Milton Ribeiro foi preso em uma operação da Polícia Federal. Estão sendo cumpridos mais 17 mandados judiciais em 4 estados. A Polícia Federal informou que a Operação Acesso Pago tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação. Com isso, o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso preventivamente em Santos. O juiz federal Renato Borelli determinou que o ex-ministro seja levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e que a audiência de custódia seja realizada ainda hoje. Além do mandado contra o ministro, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e outros 4 de prisão, distribuídos pelos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Além disso, há medidas cautelares, como a proibição de contatos entre investigados e envolvidos. Os policiais basearam a investigação em documentos, depoimentos e no relatório final da investigação preliminar da Controladoria Geral da União. Segundo a PF, foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas. O narcotraficante conhecido como Pablo Escobar brasileiro foi preso na Hungria. Ele estava com passaporte mexicano falsificado e não reagiu à prisão. Em cooperação com a Interpol, a polícia brasileira prendeu Sérgio Roberto de Carvalho, chamado pela imprensa de Pablo Escobar brasileiro, um ex-policial que usava documentos falsos para burlar autoridades europeias. O escritório de investigação da polícia húngara de resposta rápida, em cooperação com o Centro de Contra-Terrorismo húngaro, prendeu em Budapeste um dos traficantes mais procurados do mundo. A organização criminosa liderada pelo brasileiro é responsável pelo contrabando de pelo menos 45 toneladas de cocaína entre 2017 e 2019. Ele chegou a ser detido na Espanha com uma identidade falsa, mas respondeu em liberdade depois de pagar fiança. Em 2020, simulou a própria morte por Covid-19 com um certificado falso para se liberar da justiça. A ordem de prisão cumprida tinha sido emitida há 2 anos no âmbito da Operação Enterprise, que permitiu a apreensão de mais de 500 milhões de reais da organização. E mudando de assunto, a Petrobras ainda é tema de vários debates em Brasília. O governo já tem a maioria das assinaturas necessárias para instaurar a CPI, que pretende investigar os lucros da estatal. Além disso, o nome do novo presidente da companhia pode ser definido até o fim de semana. O governo já tem mais de 70% das 171 assinaturas necessárias de apoio para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as políticas de lucros da Petrobras. Se obter o total, o requerimento deve ser enviado para a mesa diretora da casa para que comece a tramitar. O documento começou a ser planejado após o aumento no preço dos combustíveis anunciado pela estatal na semana passada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a CPI é lícita e normal e que a intenção não é o confronto e sim garantir o respeito da Petrobras ao povo brasileiro. Enquanto isso, corre as medidas para acelerar a entrada em definitivo do novo presidente da estatal. O indicado pelo governo federal há quase um mês pode assumir o comando da Petrobras em menos de uma semana. O atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, já está sendo avaliado pelo Comitê de Elegibilidade, que já recebeu os dossiês de governança e integridade, resultados do pente fino interno feito nos antecedentes do indicado. A reunião está marcada para esta sexta-feira e o Conselho de Administração pode reunir na sequência para eleger o indicado do governo para ocupar a cadeira vaga. E após o aumento no preço do diesel, o governo e o Congresso decidiram criar um auxílio de R$ 400 para caminhoneiros e aumentar o Vale Gás. Apesar de ajudar, os caminhoneiros dizem que o valor é irrisório diante do último reajuste feito no valor, de 14,3%. E ainda falando sobre o preço dos combustíveis, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer a suspensão temporária do imposto sobre a gasolina.
Assim como no Brasil, a alta nos preços tem contribuído para aumentar a inflação e já afeta a popularidade do presidente americano. A Casa Branca quer eliminar até setembro um imposto federal de 18 centavos por galão, equivalente a 3,78 litros. E vai pedir aos estados que também tributam o combustível na bomba que façam o mesmo para aliviar os consumidores. O preço médio do galão de gasolina atingiu o recorde de $5 nos Estados Unidos contra $3 um ano atrás. A alta tem consequências para a economia nacional e afeta o índice de aprovação de Biden, atualmente abaixo de 40%. A suspensão do imposto federal junto com o imposto sobre o diesel durante a temporada de viagens de verão deve custar $10 bilhões ao Fundo de Infraestruturas de Rodovias, normalmente financiado por estes tributos. Vários estados já adotaram medidas do tipo, como Nova York, mas, de acordo com analistas, 46 estados ainda não anunciaram medidas. Entre eles, a Califórnia, onde a gasolina tem os maiores impostos e é a mais cara do país. Se em 2021 os Estados Unidos apresentaram um maior crescimento percentual do Produto Interno Bruto, o PIB, desde 1984, de 5,7%, agora o mercado tem piorado cada vez mais as perspectivas para o país em 2023, fazendo uma palavra temida voltar às discussões: recessão. O país sofre com a inflação mais alta em 40 anos. E um relatório do Instituto de Estudos Econômicos Resolution Foundation divulgou hoje alerta que a economia britânica vai levar muitos anos para se ajustar totalmente às consequências do Brexit. O texto afirma que a saída do Reino Unido da União Europeia vai pesar sobre o poder de compra das famílias no longo prazo. A publicação do estudo ocorre no mesmo dia em que autoridades britânicas anunciaram um novo aumento histórico da inflação, que alimenta uma grave crise do custo de vida no país. A pesquisa afirma que o acordo comercial que rege as relações com o bloco europeu vai ter o efeito de reduzir o rendimento das famílias, sobrecarregadas pela fraqueza da libra e pela queda dos investimentos e do comércio. Ao longo da próxima década, o país vai ter uma produtividade 1,3% inferior do que num cenário sem Brexit. Os salários ajustados pelos efeitos da inflação vão cair 470 libras por pessoa por ano, o equivalente a quase R$4.000. O estudo afirma que foi a maior mudança na relação do Reino Unido com o resto do mundo em quase meio século e constata que a saída parece pesar na abertura e na competitividade da economia britânica em geral. As empresas do país tiveram que se adaptar. Por causa da burocracia extra, optam por enviar diretamente para um único país da União Europeia e usar distribuidores no bloco, em vez de exportar diretamente para mercados menores. Um avião de passageiros pegou fogo ao pousar em Miami na noite de ontem. De acordo com as autoridades, o incêndio ocorreu na chegada ao aeroporto americano devido a um problema no trem de pouso. De acordo com as autoridades, o incêndio ocorreu na chegada ao aeroporto americano devido a um problema no trem de pouso. Os bombeiros de Miami disseram que 3 pessoas foram hospitalizadas, mas nenhuma morte ou ferimento grave foi relatado entre os 140 passageiros a bordo. A Red Air, uma companhia aérea dominicana de baixo custo lançada em novembro de 2021, disse que o avião estava chegando de Santo Domingo, capital da República Dominicana, quando encontrou dificuldades técnicas. A agência do governo americano encarregada de investigar os acidentes da aviação civil anunciou o envio de uma equipe de especialistas para o local. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.